Olá, meus irmãos, que bom a gente poder estar junto aqui, participando desse tempo. Eu gostaria de compartilhar com você, nas 3 próximas semanas, alguns princípios bíblicos, como dicas práticas para nós vivermos o fim do mundo. Eu sei que parece meio estranho no primeiro momento, eu não estou falando que o mundo está acabando, mas caso você queira estar preparado para isso, eu quero trazer algumas informações muito importantes. A gente está vivendo um tempo sem precedentes. A gente nunca viveu nada parecido com isso, a nossa geração nunca viveu, nem gerações próximas à nossa viveram nada parecido com isso também. Um tempo de reclusão, um tempo onde a gente precisa se cuidar, mas a Bíblia fala de outras pessoas que viveram tempos também de reclusão, viveram um tempo também de desespero, viveram um tempo também que para eles o mundo iria acabar. E é baseado nesses textos que eu quero pensar com você. No final dessa série, você vai ter 3 palavras, 3 princípios que eu quero muito que você guarde para a gente viver nesse tempo. E primeiro eu quero ler com você a história de Noé. Noé, todos nós conhecemos muito bem. Eu quero ler um trecho de Gênesis, capítulo 6, versos 17 a 22, que fala assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Guarda isso, Noé fez exatamente tudo o que Deus tinha lhe ordenado. Para a gente começar esse tempo, eu quero dizer a primeira coisa para você que eu tenho dito em algumas mensagens por onde eu tenho falado. Nós não estamos vivendo um tempo de castigo divino. Algumas pessoas tentam colocar a responsabilidade dos nossos erros em Deus, transformando isso em castigo. Mas nós, diferente do tempo de Noé, nós não estamos vivendo um tempo de castigo divino. O texto que nós lemos fala: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Ou seja, naquele momento, naquele tempo, realmente era um período de castigo. Mas nós não estamos vivendo isso. No Antigo Testamento havia uma maneira diferente de Deus se comunicar com os homens. Eles viviam um tempo diferente da revelação. O conhecimento que eles tinham sobre Deus era outro. A maneira como Deus tinha de se comunicar era outra. Para nós, pode até parecer um pouco estranho a maneira como ele se comunicava no Antigo Testamento, porque nós somos limitados. Mas a verdade é que ele agia de maneira totalmente diferente na sua maneira de se comunicar. Não na sua maneira de ser, porque isso nunca mudou. Mas a maneira de Deus se revelar, o homem foi evoluindo. Embora a gente não esteja vivendo um tempo de castigo, nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós precisamos aprender a lidar melhor com a natureza, com o próximo, com a criação, porque tempos difíceis precisam nos ensinar princípios que vão nortear o nosso futuro. Hoje, a gente precisa lidar com isso. Não como um período de castigo, mas como um período de aprendizado. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde é isso. Nós não estamos vivendo um tempo de castigo divino. Segundo, existem instruções específicas para cada situação. Olha o verso 19 a 21 do texto que nós lemos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento para que não lhes falte alimento. Ou seja, Noé nunca tinha visto, nunca tinha presenciado, nunca tinha vivido nada parecido com isso que ele está vivendo aqui nesse texto. Irmão, Noé nunca tinha visto uma arca, Noé nunca tinha visto como aquilo ali deveria se conservar. Só que haviam instruções específicas para um tempo específico. Tudo que Deus estava dizendo, olha só o que fala nos versos 14 ao 16, do mesmo capítulo que nós lemos. Você,
Porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Ou seja, Deus está dando aqui instruções exatamente específicas para um tempo completamente específico. Sempre existem instruções específicas para um tempo específico. E o interessante é o seguinte, meu irmão. Você pode pegar essas medidas que nós acabamos de ler, elas são medidas proporcionais a um navio cargueiro atual. E você está falando, irmão, de um texto onde é difícil até a gente precisar qual foi a data que ele foi escrito, que isso tudo aconteceu. E, apesar disso, as mesmas medidas não são as mesmas medidas, mas elas são proporcionais ao navio cargueiro hoje. Meu irmão, como que pode isso aqui não ser algo de Deus? Como pode isso não ser algo divino? E eu não estou falando só da construção da arca, eu estou falando da manutenção da Bíblia, dos textos bíblicos como eles foram escritos. Sempre existem instruções específicas para tempos específicos. Nós vivemos um tempo que instruções precisam ser seguidas, irmão. Instruções precisam ser respeitadas. Sabe, eu vejo tantas pessoas lidando com esse tempo como se fosse um tempo qualquer, mas não é. Por mais que a gente tente fugir disso, não é um tempo qualquer. Nós precisamos respeitar, porque senão isso pode gerar morte. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Davi, quando não ouviu as recomendações, não seguiu as recomendações de como se deveria carregar a Arca da Aliança. Se você for ler em 1 Crônicas, eu quero ler com você, capítulo 15, versos de 11 a 14, diz assim: Então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab e lhe disse, olha só, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Irmão, existem instruções específicas para tempos específicos. Por isso, não negligencie as recomendações das autoridades. Não negligencie tudo o que tem sido recomendado pelas nossas autoridades. Seguir orientações científicas não é abrir mão da fé. Pelo contrário, é saber que Deus controla todas as coisas, inclusive a ciência. Existem recomendações para cada tempo. Foi dessa forma que Deus deu recomendações específicas a Noé, ainda que ele não conhecesse nem um pouco sobre engenharia naval. Ele foi capaz de construir uma arca com proporções de um navio cargueiro. Terceiro e último que eu quero que você guarde no seu coração é que existe uma aliança que nos sustenta. No verso 18, a primeira parte do verso fala assim: mas com você estabelecerei a minha aliança. E aqui está a chave, aqui está o segredo de como nós vivermos no fim do mundo. Dicas práticas sobre como viver no fim do mundo. Entenda uma coisa, existe uma aliança que nos sustenta. Não importa, irmão, se o mundo está acabando, não importa se as coisas estão dando errado, existe uma aliança que sustenta a minha vida e sustenta a sua. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te contar esse segredo. Talvez você esteja de cabelo em pé, talvez você esteja com medo de tudo que está acontecendo, de como você vai pagar as contas, de como vai ser o seu futuro, até quando você vai precisar ficar em casa, até quando isso tudo vai acabar, até quando alguém que você ama vai ficar internado, até quando você mesmo pode estar internado, até quando esse sofrimento, esse medo todo vai nos alcançar, sabe? Tudo isso nos deixa alarmados, porque nós perdemos o controle. Mas o que eu quero te dizer, através desse vídeo,
é que nós nunca tivemos o controle. A gente agora só está percebendo que a gente nunca teve o controle de nada. Aí você pode ficar mais assustado ainda. Não, não fique assustado. Não fique assustado porque você não tem o controle. Confie que existe uma aliança que te sustenta. Acredite que existe uma aliança que te sustenta. Nunca foi a sua capacidade, nunca foi o seu talento, nunca foram os seus diplomas, a sua conta bancária, nunca foi o seu plano de saúde. Sempre foi a aliança. Foi ontem, é hoje e será eternamente. A aliança. Você quer uma dica prática para você viver esse tempo de fim do mundo? Acredite que existe uma aliança que te sustenta. Descanse o seu coração no Senhor. Coloque o seu coração em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.